bem-vindos a mais um episódio do TIOSSCast, descomplicando as licitações municipais. Muito obrigado pela sua audiência, já aproveita, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações, pois toda semana temos um conteúdo atualizado para você. Da mesma forma, você que nos ouve pelo Spotify, já se inscreva também no nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de todas as novidades desse universo das contratações públicas. E hoje falaremos de um tema extremamente controverso, eivado de polêmicas, mas que na nova lei de licitações nós temos bastante segurança jurídica. Uma nova roupagem, um novo formato, uma nova dinâmica que o legislador trouxe para essa possibilidade de contratação. Mas antes de entrarmos nessa temática, eu gostaria de agradecer o nosso parceiro Conlicitantes, Convenção Nacional dos Licitantes, que acontece agora nos dias 2, 3 e 4 de outubro no Centro de Convenções Rebouças em São Paulo. É o maior evento de vendas para o governo do país. Eu tenho um cupom de desconto para você que está na descrição desse vídeo. E estarei lá nesse evento falando sobre recursos administrativos. Aproveite a oportunidade e vamos juntos participar desse grandioso evento. E a temática de hoje, como eu disse para vocês, é um tema que divide opiniões, é um tema que gera um desconforto e uma desconfiança, mas que a partir de agora, com base na Lei 14.133 de 2021, nós temos um ambiente com bastante segurança jurídica. É sobre a possibilidade de contratação de serviços jurídicos mediante inexigibilidade de licitação, que no âmbito da 8666 de 93 possuía previsão expressa lá no artigo 25, inciso 2, e agora no âmbito da Lei 14.133 de 2021, nós temos a previsão no artigo 74, inciso 3. Mas antes de entendermos como que se dá a contratação desse tipo de objeto, essa terceirização de serviços jurídicos, é extremamente necessário nós deixarmos bem claro que o objetivo desse podcast, desse episódio, não é esgotar o tema. Longe disso, é trazer modestas reflexões sobre a forma de contratação desse tipo de objeto e não necessariamente nós falarmos sobre a defesa ou afastamento da necessidade de criação de uma procuradoria jurídica própria ou a realização de concurso público nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Até porque a própria Constituição Federal é omissa lá nos seus artigos 131 e 132 quanto à Procuradoria Municipal, tratando apenas da advocacia pública da União, Estados e Distrito Federal. É importante deixar bem claro que no momento que estamos gravando esse podcast, existem diversas decisões do STF que desobrigam os municípios de criarem órgãos da advocacia pública em razão da ausência de previsão na Constituição Federal dessa figura da advocacia pública municipal. Sobre essa temática, eu já tenho artigos escritos e também lá no nosso Instagram, @TIOSSJR, você pode encontrar postagens sobre essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas vejam, diante da necessidade de terceirização de serviços jurídicos, qual seria a forma de contratação? Mediante processo licitatório ou mediante contratação direta? É esse o foco desse nosso episódio. Foi constatado que é necessária a terceirização. E aí, como que o poder público tem segurança jurídica para terceirizar um serviço jurídico? Qual é a forma adequada de encontrar o melhor profissional? De encontrar a melhor banca de advogados, o melhor escritório de advocacia, para suprir a necessidade e atender o interesse público. É extremamente necessário nós entendermos que a chancela para que ocorra a terceirização de serviços jurídicos e até extremamente também relevante e necessário nós deixarmos bem claro que a terceirização ela pode coexistir de forma harmônica com os servidores efetivos, por prestarem serviços complementares e convergentes independentemente da causa. Ou seja, essa existência de corpo jurídico por si só não afasta a possibilidade de terceirização, pois é o interesse público que chancela
a terceirização. Vejam, é o interesse público que chancela a terceirização, visto que pode existir de forma harmônica com o corpo jurídico próprio nós termos um escritório ou um advogado terceirizado, cabendo inclusive nas seguintes hipóteses. 1. Elaboração de norma legislativa que cria o cargo ou emprego público. 2. Prazo para finalização de um concurso público para procurador jurídico. 3. Demandas incompatíveis com a estrutura da Procuradoria Jurídica em razão da inadequação da prestação de serviços pelos integrantes do poder público, seja em relação ao tamanho da equipe ou a expertise do próprio corpo jurídico. E 4. Inexistência de quadro próprio de procuradores. Vejam, existe uma impossibilidade técnica e ética de contratar advogados através de processo licitatório convencional. É por isso que eu venho batendo na tecla há muito tempo que licitação não é a regra. A regra é o caso concreto, diante da natureza do objeto, diante da estrutura do órgão licitante. Nós temos que verificar quais foram as possibilidades que o legislador trouxe nos termos da lei e verificarmos o enquadramento legal para apurar se abrimos ou não um processo licitatório. Eu gosto muito das lições dos professores Egon Bockmann e Renato Mendes. Eles possuem um livro, uma obra fantástica sobre inexigibilidade de licitação. E o título da obra é Inexigibilidade de licitação, repensando a contratação pública e o dever de licitar. Eles trazem na sua obra a seguinte afirmação: o problema maior está em adotar a ideia de regra e exceção, imaginando que existe apenas um único pressuposto aplicável para toda a realidade normatizada. Com isso, passamos a crer, por exemplo, que o certo, que o comum é licitar, e que não licitar é incomum, é errado. Cria-se, assim, uma ideia de que se valer da exceção é não valer do que deveria ter sido feito. Gera-se a errada concepção de que se deveria evitar a dispensa e a inexigibilidade. Mas é preciso dizer que não é nada disso. Portanto, não é apropriado afirmar que a licitação é a regra e que a dispensa e a inexigibilidade são exceções. Ambas são soluções que encontram prestígio equivalente na Constituição e na legislação ordinária. É por isso que eu afirmo que não existe regra. Novamente, é o caso concreto. De modo que a simples instauração de uma licitação, por si só, não chancela a lisura do procedimento. É engraçado que os maiores escândalos de corrupção foram encontrados em processos licitatórios convencionais, que quando vem alguma denúncia, o advogado da parte ou a própria pessoa investigada vai lá e responde: fique tranquilo, houve o devido processo licitatório. Tá, mas isso por si só não significa absolutamente nada. De modo que um pregão não é mais lícito do que uma dispensa e uma concorrência não é mais legítima do que uma inexigibilidade. Todas essas situações encontram plena previsão expressa em lei e estão passíveis de um controle se os requisitos e as possibilidades estão diante do permissivo que encontra-se na legislação. Então são preliminares, são reflexões para nós avançarmos em relação a essa temática. E vejam, a própria OAB, ela possui a súmula 04 de 2012, que consta: atendidos os requisitos na legislação, é inexigível o procedimento licitatório para a contratação de serviços advocatícios pela administração pública, dada a singularidade da atividade, a notória especialização e a inviabilidade objetiva de competição. Da mesma forma, o Ministério Público emitiu a recomendação número 36 de 2016 e consta lá: a contratação direta de advogado ou escritório de advocacia por ente público, por inexigibilidade de licitação, por si só, não constitui ato ilícito ou ímprobo, pelo que recomenda aos membros do Ministério Público que, caso entenda irregular a contratação, descreva na eventual ação a ser proposta o descumprimento dos requisitos da lei de licitação. Então a OAB traz a sua súmula e o Ministério Público possui essa recomendação número 36 de 2016, que é extremamente necessário
para avançarmos em relação a essa nossa temática. Se nós pegarmos a nova lei de licitações, antes de adentrarmos em relação ao que consta lá no artigo 74 sobre a inexigibilidade de licitação, é extremamente necessário nós trazermos a redação do artigo 29 da 14133, pois consta lá no parágrafo único do artigo 29 que o pregão não se aplica para as contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Ou seja, advogados, serviços jurídicos não podem ser contratados no âmbito da nova lei de licitações através da modalidade pregão, pois é vedado que serviços de natureza predominantemente intelectual sejam contratados via pregão. Porque o objeto contratado via pregão é bens e serviços comuns. E um serviço jurídico, que é um serviço personalíssimo, nunca será um serviço comum. Por mais que existam vários advogados, por mais que nós tenhamos uma pluralidade de notórios especialistas, o pregão não é modalidade cabível para esse tipo de contratação. Na nova lei de licitações nós temos 5 modalidades: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Em linhas gerais, pregão e concorrência serão as principais modalidades a serem utilizadas no dia a dia. Então, o pregão nós vimos que está afastado. Não cabe para serviços jurídicos e nem para qualquer outro serviço de natureza predominantemente intelectual. Serviços contábeis, auditoria, consultoria. Por isso, você que está aqui nos ouvindo, você que está aqui nos assistindo, muito cuidado ao instaurar processos de pregão para a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual. É muito comum, já me deparei com vários pregões para consultorias, para assessorias, para auditorias, e isso é ilegal. Isso viola dispositivo expresso em lei. Ah, mas e a concorrência? Ela teria cabimento? Também não. Eu trago aqui uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, agora, já em 2024, em sessão realizada no dia 28 de fevereiro. É o processo 022-832-989-23/0, em que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo determinou a anulação de uma concorrência pública por vício de origem, em razão do inadequado critério de julgamento escolhido, que foi o menor preço, para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Ou seja, não cabe concorrência também para serviços de natureza predominantemente intelectual. Por quê? O menor preço não é o que vai dizer qual é o profissional ou qual é a empresa melhor habilitada para atender essa demanda. Não cabe via pregão, não cabe via concorrência e não cabe via dispensa também. Por mais que o valor estimado para sua contratação esteja dentro dos limites lá da dispensa do artigo 75, inciso 2, não é cabível, pois serviço intelectual nós não temos critérios objetivos para aferir qual será o melhor prestador de serviços. Ou seja, a inexigibilidade é o único caminho para você contratar serviços dessa natureza. Mesmo uma concorrência adotando o critério de julgamento melhor técnica ou técnica e preço, não é possível de identificar o melhor prestador de serviços. Pois muitas vezes aquele profissional vai atender pontuações que foram tecnicamente introduzidas no edital, mas o fato de ter um doutorado, um mestrado, uma especialização ou um livro, por si só, não garante que aquele profissional é o que vai melhor atender às necessidades da administração contratante. Ou seja, o gestor público tem a prerrogativa de escolher, dentre os notórios especialistas, aquele que atende melhor a sua situação. E é por isso que nós avançaremos agora para entendermos quais são os requisitos previstos em lei. Vejam, lá no artigo 25 da Lei 8666 de 93, nós tínhamos a previsão expressa da inexigibilidade no inciso 2 do 25. Agora, na 14133,
nós temos a previsão expressa lá no artigo 74, inciso 3. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização. Não sei se vocês notaram, mas nós tivemos agora uma grande novidade legislativa, que é a exclusão da terminologia natureza singular. A natureza singular que foi sempre o grande vilão das contratações diretas por inexigibilidade de licitação. Porque qual é o conceito de natureza singular? Como que eu consigo, de forma objetiva, fazer com que esse dispositivo seja plenamente atendido no âmbito da legislação? Por conta desse termo extremamente subjetivo, nós tivemos aí uma avalanche de ações civis públicas por improbidade administrativa, porque os gestores contratavam advogados, assessorias jurídicas, consultorias jurídicas, bancas de advogados por inexigibilidade de licitação, mas em razão dessa imprecisão do termo natureza singular, muitas ações eram propostas, e isso causava insegurança jurídica muito grande, tanto para o órgão contratante quanto para as empresas contratadas. Mas vejam, nós temos aqui a própria doutrina que define ou que defende o que seria a singularidade. Será que apenas um único advogado, um único prestador de serviço significa singularidade? Professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, o que ele traz na sua obra? Que singular não significa necessariamente único. O dicionário registra inúmeras acepções, tais como invulgar, especial, raro, extraordinário, diferente, distinto, notável. A meu ver, quando a lei fala de serviço singular, não se refere a único, e sim a invulgar, a especial, a notável. Vejam, se singular significasse único, seria o mesmo que exclusivo, e, portanto, o dispositivo seria inútil, pois estaria redundando com o inciso 1. Já o professor Joel de Menezes Niebuhr traz aqui na sua obra que a inexigibilidade encontra amparo no traço singular com que qualquer um dos potenciais contratados imprimiria a sua execução. Várias pessoas poderiam executar o contrato, de modo que todos, de forma especial e peculiar, e de forma incomparável, objetivamente, em uma licitação pública, poderiam atender às demandas da administração. Daí a inexigibilidade que depende da subjetividade dos critérios para aferição do contratado. Isto é, no final das contas, é a discricionariedade do agente administrativo para escolher o melhor prestador de serviço. Inclusive, nós temos o voto da ministra Carmen Lúcia, que é a inexistência de critérios objetivos que define a singularidade. Vejam só, no caso de contratação de advogados, tal como justificado, motivado, ocorreria realmente a situação prevista na inexigibilidade, pois não há, como disse o ministro Eros Grau, condições de objetivamente cumprir os requisitos da legislação. Não há como dar julgamento objetivo entre dois advogados. De toda sorte, como verificar se um é melhor do que o outro? Cada pessoa advoga de um jeito, não há como objetivar isso. Esse é o típico caso, como mencionou o ministro Eros Grau, de inexigibilidade de licitação. Já o Tribunal de Contas da União, no Acórdão 2832 de 2014 do plenário, decidiu que nas contratações de serviços advocatícios, a regra geral do dever de licitar é afastada na hipótese de estarem presentes simultaneamente a notória especialização e a singularidade do objeto. Singular é o objeto que impede que a administração escolha o prestador do serviço a partir de critérios objetivos. Vejam, a singularidade é a inexistência de critérios objetivos para definir, comparar e julgar objetivamente uma licitação. Até porque se a gente se apega ao teor do inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, consta lá que, ressalvados os casos previstos em lei, obras, serviços, compras e alienações serão realizados mediante processo licitatório que assegure igualdade de condições.
aos interessados. Se eu não tenho igualdade, se eu não tenho condições de garantir um critério objetivo, a licitação está afastada. E ela abre caminho para a inexigibilidade de licitação, que é essa nossa temática. O próprio STJ já decidiu que, embora possam existir vários profissionais dotados de notória especialização em determinada área do conhecimento, é a circunstância que inviabiliza a competição são as suas características individuais, que despertam a confiança do administrador. Ou seja, existem vários notórios especialistas, mas isso por si só não chancela a abertura de um processo. Pelo contrário, é a notória especialização que vai gerar a confiança para o administrador escolher aquele profissional que melhor atende às suas necessidades. Mas daí a grande pergunta é: o que é um notório especialista? Como que eu consigo, enquanto administração, analisar essas características no profissional? E a lei de licitações, ela traz lá no artigo 74, inciso 3, parágrafo 3º. Vejam só, para fins do disposto no inciso 3 do caput desse artigo, considera-se notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, de estudos, de experiência, de publicações, de organização, de aparelhamento, de equipe técnica ou outros requisitos com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto contratado. Vejam só, desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades. Vejam só, nós temos uma pluralidade de elementos e eles não são cumulativos, é um rol exemplificativo. Muitas vezes, aquele profissional, aquele advogado, ele não tem uma carreira acadêmica, com mestrado, com doutorado, com publicações de livros e artigos científicos, mas ele tem um aparelhamento técnico, ele tem desempenhos anteriores comprovados através de atestados de capacidade técnica. E isso por si só gera para o gestor essa confiança capaz de inferir que o trabalho daquele profissional é essencial e reconhecidamente o mais adequado naquele caso específico. Então não depende que seja um profissional famoso, reconhecido nacionalmente. Basta ele comprovar que ele tem um aparelhamento técnico, que ele tem uma equipe, que ele tem resultado para aquele tipo de demanda para se enquadrar no que o legislador trouxe no parágrafo 3º do artigo 74 da Lei 14.133 de 2021. Lá no âmbito da 8666, a previsão expressa da notória especialização encontrava-se disposta no artigo 25, parágrafo 1º, uma redação muito similar ao que nós temos no parágrafo 3º do artigo 74. Mas vejam, nós tivemos nesse ponto também uma mudança legislativa extremamente relevante. Não em relação aos requisitos, pois também constava no parágrafo 1º do 25, estudos, desempenho anterior, experiências, publicações, organização, aparelhamento ou equipe técnica. Mas lá constava que tudo isso permitia ao gestor inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado. Indiscutivelmente o mais adequado. Na nova lei de licitações, nós temos, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado. Olha como agrega mais segurança jurídica. Indiscutivelmente o mais adequado para essencial e reconhecidamente adequado. E como que eu reconheço? Mediante os documentos que comprovam a notória especialização. Pois indiscutível é algo muito subjetivo. Agora, reconhecidamente, é com base nos documentos que constam nos autos. Então, isso gera uma segurança jurídica muito maior para nós avançarmos com esse tipo de contratação. E nós temos ali, no inciso 3 do 74, um rol de serviços. E é um rol exemplificativo.
pois consta ali pareceres na linha B, assessorias ou consultorias técnicas na linha C, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas na linha E. Então, as alíneas B para parecer, C para assessorias ou consultorias e E para patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas do inciso 3 do artigo 74 se enquadram nessa terceirização de serviços jurídicos de contratação de advogados para atender determinadas demandas da administração pública. Então, nós temos previsão expressa na legislação. Mas é importante nós reconhecermos a evolução legislativa. Lá no âmbito da 8666, no artigo 25, inciso 2, nós tínhamos a exigência da natureza singular. Mas tamanha a insegurança jurídica que foi necessária uma alteração legislativa, que foi promovida pela Lei 14.039 de 2000. E essa Lei 14.039 de 2000, que antecede a nova Lei de Licitações, ela mudou a redação da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, que passou a vigorar acrescido do artigo 3º-A. E consta lá, no artigo 3º-A, que os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei. Ou seja, para a OAB, nos termos do Estatuto dos Advogados, todo serviço jurídico é, por sua natureza, técnico e singular. Ou seja, toda atividade advocatícia é singular, independentemente do serviço. Porque muitos defendiam que singular seria aquele serviço complexo. A grande pergunta é, o que é um serviço complexo? E o que é um serviço comum? Vejam, tudo vai depender da natureza. Para mim, serviço complexo é um serviço jurídico trabalhista, tributário, de família, criminal. E para mim é um serviço comum, um serviço relacionado ao direito administrativo, ao direito público, ao tema licitações e contratos. Então não é a natureza do objeto que torna o serviço singular, de modo que a própria OAB reconheceu que todo serviço jurídico é singular e técnico. Mas nem todo advogado está apto a ser contratado por inexigibilidade. Isso tem que ficar muito claro. Todo serviço jurídico é singular, mas nem todo advogado pode ser contratado por inexigibilidade, pois demanda comprovar a notória especialização, com base nos requisitos lá do parágrafo 3º do 74 que nós trouxemos aqui nesse nosso episódio. Demanda comprovar desempenho anterior, aparelhamento, equipe técnico. O currículo, muitas vezes, pode fazer com que o gestor tenha essa segurança de comprovar a notória especialização. Mas vamos avançando aqui, porque o próprio Tribunal de Contas de Minas Gerais, já com base na nova Lei de Licitações, decidiu que a singularidade não é mais requisito para contratações de serviços técnicos especializados por inexigibilidade de licitação. Então a gente começa a se deparar com decisões de tribunais de contas já reconhecendo que a singularidade foi extirpada do texto de lei e que basta nós comprovarmos dois elementos. Primeiro, que há um serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual e segundo, que nós temos ali um prestador de serviço notório especialista. Isso por si só seria suficiente para nós avançarmos em relação a essa temática. E vejam, nós temos agora uma decisão extremamente relevante do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que a Lei 14.133 de 2021 suprimiu a singularidade para a contratação de serviços jurídicos prestados por notórios especialistas. É uma decisão de 2022 extremamente relevante e que agrega bastante segurança jurídica em relação a essa nossa
temática. E vejam só alguns dos pontos extremamente relevantes que constam na ementa dessa decisão do STJ. É um agravo regimental em habeas corpus e consta ali que a consumação do crime de licitação, que constava lá no artigo 89 da 8666 e que agora está disposto no artigo 337-E do Código Penal, exige a demonstração do dolo específico de causar dano ao erário, bem como o efetivo prejuízo aos cofres públicos. 2. O crime previsto lá no artigo 89 é norma penal em branco, cujo preceito primário depende da complementação e integração das normas que dispõem sobre hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitações, agora previstas na nova lei de licitações. 3. Dado o princípio da tipicidade estrita, se o objeto a ser contratado estiver entre as hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, não há que se falar em crime, por atipicidade de conduta. E o inciso ponto 4, conforme disposto no 74, inciso 3, e no artigo 3A do Estatuto da Advocacia, o requisito de singularidade do serviço advocatício foi suprimido pelo legislador, devendo ser demonstrada a notória especialização do agente contratado e a natureza intelectual do trabalho a ser prestado. E 5, extremamente relevante, a mera existência de corpo jurídico próprio, por si só, não inviabiliza a contratação de advogado externo para prestação de serviço específico para o ente público. É o agravo regimental no habeas corpus 669.347/SP. Vejam só como isso traz um novo ambiente de segurança jurídica para esse tipo de terceirização. Então, apenas trazendo um panorama, resumindo o que nós trouxemos aqui nesse episódio. Temos agora o STJ com essa decisão extremamente relevante, temos súmula da OAB, temos recomendação do Ministério Público, temos o artigo 74, inciso 3, que suprimiu o termo natureza singular, decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais, tudo trazendo essa chancela que a inexigibilidade é o caminho adequado para a terceirização de serviços jurídicos quando existir um interesse público que precisa ser satisfeito. É um novo momento, é um novo ambiente de segurança jurídica e nós precisamos virar a página da 8666 para agregarmos essa segurança jurídica. Por fim, reforçamos que a natureza singular do serviço jurídico previsto no artigo 3A da Lei 14.039 de 2020 é de presunção absoluta e que a Lei 14.133 de 2021 excluiu o termo natureza singular da inexigibilidade prevista no inciso 3 do artigo 74. Neste caso, ampliar o sentido da norma para além do contido em sua letra, é contrariar a mem legis e retroagir todo o avanço legislativo, dinamismo e segurança jurídica que as contratações públicas exigem, em especial as diretas realizadas por advogados mediante inexigibilidade de licitação, que não configuram improbidade administrativa. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua audiência. Já pega esse link, compartilha com algum colega que precisa conhecer esse nosso conteúdo. Aproveita, já se inscreva tanto no Spotify quanto no YouTube, pois toda semana você tem um conteúdo atualizado. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Valeu!